Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui para mais um exercício da nossa maratona do Enem. Estamos no mês de outubro, a prova do Enem em novembro. E estamos aí com uma série de vídeos no canal durante esse mês, com vários temas, vários exercícios e vários temas diferentes aí de matemática para a gente resolver alguns exercícios aí do Enem e ajudar todo mundo que está estudando. Mas antes de resolver o exercício, eu peço aí que você se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo aí para a galera que está estudando. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está com dificuldade de estudar, sem tempo, às vezes assistir um vídeo ajuda aí a galera, tá? O vídeo de hoje é sobre logaritmo, mais especificamente a definição de logaritmo é uma consequência imediata que eu coloquei uma observação aqui, tá? Então, vamos ler o enunciado, depois eu comento as observações e a gente resolve o problema. É a questão 137 da prova de 2019, o caderno azul, tá? Assim diz o enunciado. A hidrangea macrofila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é o menos logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de hidrogênio, o H+. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, vamos lá. O comando da questão, ele quer a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial. E aqui, no meio do enunciado, ele fala aqui, ó, considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Mas tem uma outra observação. Para que essa planta, essa flor de cor, seja cor de rosa, ela tem que satisfazer uma outra condição, tá? Aqui, ó, enquanto que em solo alcalino, ou seja, o pH maior do que 7, a flor é rosa. Então, tem duas condições aí para serem tomadas com atenção. Como ele está falando de logaritmo, nesse exercício em específico, a gente vai usar uma consequência imediata que vai facilitar bastante a resolução desse exercício. Por definição, o logaritmo de a na base b igual a x, a gente lê assim, ó, o logaritmo de a na base b igual a x. Esse sinal aqui significa um sinal de equivalência. O que significa? Que é possível escrever essa expressão de um outro modo, que é equivalente ao primeiro, é o b elevado a x igual a. Então, lá, o logaritmo de a na base b igual a x, então lá, o b elevado a x é igual a. Só para lembrar que esse a é chamado de logaritmando, o b é a base e o x é o resultado chamado de logaritmo. E esse a e esse b, eles têm condições. O a, o chamado logaritmando, ele tem que ser um número real positivo. E o b, chamado de base, ele tem que ser, além de maior do que zero, ele tem que ser um número diferente de 1. A consequência imediata dessa definição é o seguinte, ó, se o logaritmo de a na base b é igual a x, isso é equivalente a escrever que o b elevado a x é igual a A. Olha lá, o x é o resultado do logaritmo de a na base b. Então, se eu substituir aqui o x por logaritmo de a na base b, olha o que vai acontecer. Vai ficar b, olha lá, no lugar do x, o logaritmo de a na base b, e isso é igual ao a, tá? Ou seja, o logaritmo nada mais, nada menos que é um expoente, certo? Então, ficou aqui, ó, b elevado ao logaritmo de a na base b igual a. Olha lá, ó, a base da potência
e o logaritmo está no expoente de base b, tá vendo? A base da potência igual à base do logaritmo, o resultado é o próprio logaritmando. Por exemplo, 3 elevado ao logaritmo de 7 na base 3 é o próprio 7. Olha lá, ó, base da potência, base do logaritmo, eles são iguais, então o resultado é o próprio logaritmando. É uma consequência da definição do logaritmo. Agora vamos para a resolução do problema. Então, o que acontece? Ó? Se o pH ele tem que ser maior do que 7 e o pH tem que ser inferior a 8, a gente pode escrever isso aqui dessa maneira. O pH ele é maior do que 7 e menor do que 8. A gente lê essa desigualdade assim, ó, o pH é maior do que 7, ó, do meio para a esquerda, e do meio para a direita. E o pH tem que ser menor do que 8. Mas quem que é o pH? Está aqui, ó, é o menos logaritmo de x na base 10. Então, 7, olha lá, o pH é o menos logaritmo de x na base 10. Então, lá, o menos logaritmo de x na base 10 é maior do que 7 e menor do que 8. Para deixar esse logaritmo positivo, eu vou multiplicar aqui os dois lados dessa desigualdade por menos 1. Ao multiplicar os dois lados dessa desigualdade por menos 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar, ó, menos 1 vezes 7 é menos 7. Mas quando você multiplica uma desigualdade por um número real negativo, esse sinal ele inverte, então vai ficar maior. Olha lá, o menos 1 vezes o menos logaritmo de x na base 10 vai ficar o logaritmo de x na base 10. E o menos 1 vezes 8 vai inverter esse sinal também. Vai ficar maior que menos 8. Essa desigualdade é equivalente a escrever assim, ó, menos 8 logaritmo de x na base 10. Então, lá, o logaritmo de x na base 10 é maior que menos 8 e menor que menos 7. Tá? Agora, eu vou usar esse fato aqui para tirar o logaritmo. O que ele quer? Ele quer saber o valor do x. O x assume quanto? Ele não quer saber o logaritmo de x, ele quer saber o valor do x. Então, eu vou usar essa consequência imediata. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa desigualdade e vou colocar todo mundo na potência de base 10. Tá? Isso aqui implica que vai ficar, ó, vou colocar todo mundo na base 10. Então, vai ficar 10 elevado a menos 8, 10 elevado ao logaritmo, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ficar 10 elevado a menos 8, 10 elevado ao logaritmo de x na base 10 e o 10 elevado a menos 7. Tá? O que ocorre aqui é o seguinte, essa expressão aqui, essa consequência imediata lá, ó, ficou o logaritmo de x na base 10 no expoente e a base da potência é igual à base do logaritmo. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 8. Quem que é isso aqui? De acordo com a consequência imediata, o 10 elevado ao logaritmo de x na base 10 é o próprio x. Olha lá, o x está entre 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 7, perdão, o x é maior que 10 elevado a menos 8 e o x é maior que 10 elevado a menos 8 e é menor que o 10 elevado a menos 7. Então, daqui para cá, foi usada essa consequência imediata da definição. Que nem aqui, ó, 3 elevado ao logaritmo de 7 na base 3 é o próprio 7. O logaritmo está no expoente e a base da potência é igual à base do logaritmo. Então, o resultado é o próprio logaritmando, certo? Olha lá, qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8? Não. Tá? Qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7? Não, tem que estar entre esses dois valores aqui. Ó. Valores maiores que 7 e menores que 8? Também não. Valores maiores que 70 e menores que 80? Também não. E está aqui na alternativa E. Valores maiores que 10 elevado a menos 8 e menores que 10 elevado a menos 7. Certo? Então, esse foi o problema aí envolvendo os logaritmos. Uma consequência imediata, uma maneira de resolver esse problema. Espero aí que
essa explicação tenha te ajudado nos estudos. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, coloca no comentário que eu vou ajudando vocês aí. Beleza? Galera, não esquece aí de se inscrever no canal, dê um joinha, compartilha esse vídeo aí para ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau, valeu!